terceiro e último bloco do programa. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui no canal 9 da TV Guarapari. E agora, nesse último bloco, hoje nós estamos aqui com o candidato ao Senado, Neucimar Fraga, do PT. Nesse último bloco, o candidato tem perguntas que foram feitas pelos outros candidatos. Nós temos 3 envelopes aqui, para você escolher um para a gente abrir. Eu vou ver de quem é essa pergunta aqui. Pô, você está com uma boca boa, hein, Rogério? É uma pergunta realmente do João Coser para o Neucimar Fraga. Vamos ver aqui, então. A pergunta vem bem colada. Candidato Neucimar Fraga, João Coser, fiz a pergunta para o senhor. E ele disse: uma das minhas primeiras ações, assim que tomei posse como prefeito de Vitória em 2005, foi a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana para reduzir o impacto das enchentes. Fiz um investimento de 242 milhões em obras de drenagem em 29 bacias da cidade. Além da construção de estações de bombeamento, a Prefeitura ampliou as galerias de transporte de águas das chuvas e construiu reservatórios de acumulação. Deu certo. Vitória não sofre mais com as enchentes, como os municípios vizinhos. Eu pergunto ao senhor, o que foi feito em Vila Velha durante a sua gestão para resolver o problema das enchentes? Pergunta do candidato do PT, João Coser, para o candidato do PV ao Senado, Neucimar Fraga. Não foi isso que mostrou a imprensa no final do ano passado. Choveu e Vitória alagou. A Reta da Penha alagou, a Leitão da Silva alagou, Maruípe alagou. Então, isso não é verdade. Agora, eu quando assumi a prefeitura de Vila Velha no ano de 2009, primeiro, a cidade não tinha um código ambiental. A diferença de Vitória para Vila Velha são várias. Uma delas é que Vitória é uma ilha e não tem nenhum rio que passa dentro da ilha. Vila Velha é a única cidade do Espírito Santo que, além de estar no nível do mar, tem 5 rios que, para chegar no mar, passa dentro da cidade. Rio Jucu, Rio Marinho, Rio Aribiri, Rio do Congo e Rio Formate. Toda a água de Marechal Floriano, para chegar no mar, passa dentro de Vila Velha. Então, a diferença de Vila Velha e Vitória está clara. Vitória é uma ilha e Vila Velha tem 5 rios que, para chegar no mar, passa dentro da cidade. Vila Velha não tinha um código ambiental na cidade. Então, as pessoas construíram as margens dos canais durante muito tempo. As margens dos rios servem justamente para, no momento de alagamento, nós temos aí a água se espalhando pelas margens, porque todo ano chove na parte do mundo e o rio transborda. Isso é histórico e é natural também. E Vila Velha, pela falta de responsabilidade de muitos do passado, falta de um código ambiental e de um bom código de postura, as pessoas construíram as margens dos canais. Esse é um dos fatores. Não tinha um código ambiental, nós aprovamos. Vila Velha não tinha também um plano diretor de drenagem. E nós fizemos um convênio com a Fundação Vale do Rio Doce e debatemos, discutimos, estudamos e construímos e implantamos, através de um projeto de lei, o Plano Diretor de Drenagem de Vila Velha. Com o Plano Diretor, nós tivemos condições de realizar e fazer vários projetos executivos. Fizemos o projeto executivo do Canal da Costa, 126 milhões, projeto executivo do Canal do Guaraiúns, 86 milhões, projeto executivo do Canal do Congo, 56 milhões, projeto executivo do Canal do Rio Marinho, 72 milhões, e o projeto executivo do Canal do Aribiri, 36 milhões. Com uma boa parceria com o governo federal, captamos 72 milhões para as obras do Canal do Rio Marinho, captamos 56 milhões para as obras do Canal do Congo, já em execução. Dos 126 milhões previstos para o Canal da Costa, nós aprovamos o projeto e captamos 11 milhões iniciais, as obras também já estão em execução. O Canal do Guaraiúns, nós não conseguimos a captação do recurso, e o Canal do Aribiri, nós captamos 32 milhões de reais. Agora, se eu arrecadasse 1 bilhão e 600 por ano, como Vitória arrecada, porque Vitória arrecada 1 bilhão a mais do que Vila Velha, tem 100 mil habitantes a menos e tem 1/3 do território de Vila Velha. Se eu arrecadasse meus 4 anos apenas 1 bilhão, que Vitória arrecada todo ano a mais que Vila Velha, eu tinha investido e resolvido o problema de alagamento em Vila Velha. Pois bem, agora vamos passar para os nossos convidados. Dessa vez, começando com a Gabriele Santana, que é do jornal Folha da Cidade. Gabriele, é a sua vez de fazer a pergunta para o candidato ao Senado pelo PV, Neucimar Fraga. Então, agora eu gostaria que você comentasse sobre as suas propostas para a saúde, né?
Principalmente essa questão de destinação de recursos, né, que tem a esfera federal, estadual, municipal. Quais são suas propostas? Essa será uma das nossas iniciativas e propostas de luta no Congresso Nacional. Primeiro, nós vamos defender um novo pacto federativo. Hoje é uma concentração muito grande de recursos na União. O município que tem a maior demanda, onde a população bate na porta todos os dias do prefeito, cobrando atendimento médico, rua pavimentada, iluminação pública, ciclovias, fica com menos de 1/3 de tudo aquilo que é produzido do município. Hoje, o governo federal, ele investe apenas 7% na saúde. O governo do estado investe 15%. Eu, quando fui prefeito de Vila Velha, cheguei a investir 22% na saúde, e é a média dos investimentos dos municípios brasileiros. Ou seja, se o governo federal investisse 10% do orçamento na saúde, nós teríamos muito mais recursos para atender as demandas da saúde no Brasil. Eu vou dar um exemplo do Programa de Saúde da Família. Foi um programa criado onde o governo federal teria a responsabilidade de repassar 1/3 do custo, 1/3 o governo do estado e 1/3 o município assumiria. Eu fui prefeito da cidade de Vila Velha. Quando eu assumi, o orçamento da saúde era 59 milhões em 2009. Nós deixamos o orçamento executado em 2012 de 121 milhões de reais. Dobramos os investimentos na saúde de Vila Velha em 4 anos de governo. Por quê? Porque nós aumentamos a receita e investimos mais na saúde. O governo federal, ele só investe 1/3. O Programa de Saúde da Família, o município assumia 85% do custo. Porque o Estado nunca contribuiu com o Programa de Saúde da Família, nunca cumpriu a sua parte. E o governo federal cumpria com 15%. Agora, na administração de Renato Casagrande, ele começou a dar uma contribuição para os municípios para ajudar no financiamento do Programa de Saúde da Família. Mas é insuficiente. Eu quero defender em Brasília que o governo federal possa investir no mínimo 10% na saúde, para que nós possamos garantir que o governo federal assuma o seu papel de protagonista para resolver os problemas da saúde especializada. Porque a saúde básica, os municípios conseguem até atender. O cidadão vai na unidade de saúde, o clínico geral atende. Mas quando o clínico geral passa para um encaminhamento para um cardiologista ou um urologista, que é responsabilidade do governo do estado e do governo federal, esses profissionais faltam. Mas é na porta do prefeito e na porta da unidade de saúde que a população vai bater, porque ela não consegue bater na porta do governo nem da União. Então a responsabilidade fica com os municípios. Então o governo federal tem que ter uma participação maior. E eu vou defender como senador uma maior participação do governo federal no financiamento da saúde no Brasil. Pois bem, agora a última pergunta ficou para o Rogério Medeiros, que é do Século Diário. Eu queria corrigir o senador, porque Vitória não é mais uma ilha. Você está mal de geografia. Depois que incorporou o colégio, é o bairro de Camburi, e deixou de ser ilha. Segundo, eu gostaria de ver você de volta à prefeitura, realmente de Vila Velha, em 2016, para acabar com o problema da água lá, num município que está abaixo do nível do mar. Você não vai acabar nunca. Queria só fazer essas duas observações na sua fala. Estou esperando você voltar em 2016 para te cobrar isso. Olha, o prefeito de Vitória disse que acabou com o alagamento. O que você diz? Olha só, Vila Velha está preparado para receber até 60 milímetros de água. A população precisa entender essa conta. O que é 60 milímetros de água? O que é 1 milímetro de água? 1 milímetro de água é 1 litro de água derramado por metro quadrado. Até 60 milímetros de água, com maré baixa, a cidade suporta. Agora, chover 120 milímetros de água, 200 milímetros de água, como choveu nas últimas chuvas, e eu peguei chuva em Vila Velha de 220 milímetros de água em um dia. Ou seja, 220 litros de água por cada metro quadrado na cidade em um dia. E recebendo toda a água que vem de Marechal, de Cariacica, de Domingo Martins. Quando a maré está cheia, a maré tem movimento, chega a 1,70 m de altura, a própria maré forma um dique. Qual é a solução da engenharia para amenizar esse problema e facilitar o escoamento? Uma coisa é acabar com o alagamento. Alagamento ninguém acaba, porque todo lugar do mundo, quando chove, alaga praticamente em algumas cidades.
Agora, nós temos que ter um serviço de bombeamento para bombear a água da chuva logo após o término da chuva. Que nós temos bairros de Vila Velha, por exemplo, que às vezes fica alagado 5, 6, até 10 dias, de acordo com o movimento da maré e principalmente o movimento do rio Jucu. Vila Velha, se nós tivermos chuva na região de Domingo Martins e Marechal e o rio Jucu passar de 2,60 metros, tem que fechar a comporta do canal do Guaranhuns para a água não entrar na cidade. E aí, se continuar chovendo na cidade, a água também não sai. Então é um desafio muito grande. O que eu disse aqui é que se eu tivesse 1 bilhão por ano a mais, como Vitória tem a mais que Vila Velha. Porque administrar Vitória não é tão difícil como administrar Cariacica e Vila Velha. Nós arrecadamos 1 bilhão a menos por ano. São desafios enormes. Então eu quero dizer que se eu tivesse 1 bilhão a menos, eu concluiria todos os projetos de engenharia sugeridos para acabar com alagamento ou facilitar o escoamento da água da chuva, principalmente nos dias de maré alta. Agora, acabar com o alagamento definitivamente, ninguém vai acabar nas cidades, principalmente de Vila Velha e Vitória, porque em alguns pontos sempre vamos ter alagamento. Você me permite? Sim. Veja o seguinte, vocês prefeitos têm mania de asfaltar tudo. Os urbanistas dizem que deve-se asfaltar as vias prioritárias. Depois, essas vias dos bairros, não se faz asfalto. Paralelepípedo tem outra coisa para poder esgotar a água. Então, vocês asfaltam tudo e a água vai indo para algum lugar e acumula. Mas vou dar um exemplo. Qualquer bairro, chega lá, todo mundo quer asfaltar, acaba nisso. A água não pode. Pode escorrer. Vai escorrer para onde? Isso é uma possibilidade. A engenharia aponta que são os urbanistas que condenam isso. A diferença da permeabilização do asfalto para o pavê é de 5%. Vou dar um exemplo. A região de Linhares. Nós temos a região de Linhares, que é a região chegando de Regência. Quando o Rio Doce transborda, alaga tudo. E lá não tem asfalto nem paralelepípedo, é só mato. Quando chove muito e o rio transborda, isso é histórico. O rio Amazonas, por exemplo, o Rio Negro, quando transborda, ele alaga. O Rio Madeira alagou. Então, você é bom de papo. Eu estou te falando uma coisa que os urbanistas condenam, que é o asfaltamento que vocês fazem toda hora nos bairros. Não se faz asfaltamento em bairros, são das vias principais. Normalmente tem um estudo de impermeabilidade do solo. Isso a diferença é 5%. Que 5%? A diferença é imensa. Ele é muito bom que ele mexe muito com número e com argumentos. Pois bem, nós chegamos a essa fase final, ao último bloco do programa, as perguntas feitas. Nós temos aí 2, 3 minutos para você finalizar e fazer suas considerações finais sobre essa entrevista que nós tivemos hoje aqui junto com o senhor candidato ao Senado, Neucimar Fraga. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos debatedores aqui, o Rogério Medeiros, a Gabriela, o Ricardo, agradecer a participação da sociedade civil organizada e dizer que eu quero ser senador do Espírito Santo para defender o Estado em Brasília. Eu quero ser o senador do Espírito Santo que vai defender mais verbas para financiar a educação e a saúde no nosso país. Eu quero ser o senador que vai discutir a inclusão do Espírito Santo nos projetos de investimentos do governo federal, no setor ferroviário, rodoviário, aeroviário e portuário. Eu quero ser o senador que vai defender em Brasília uma reforma profunda no nosso Código Penal. As nossas leis são frouxas e nós precisamos ter leis mais rígidas para alguns crimes cometidos no Brasil. Eu quero ser o senador que vai defender a penalização do menor infrator reincidente, para que nós possamos acabar com essa história de que um menino que tem 17 anos e 8 meses ou 10 meses, se ele comete crime, ele não pode ser preso, ou ele, se ele for punido, não fica o tempo necessário na cadeia. Eu vou defender que ele cumpra a pena na cadeia para menor, no abrigo para menor, até os 18 anos, e quando completar os 18 anos, que ele cumprimenta a sua pena em um presídio de adulto. Eu vou defender também no Congresso Nacional algumas propostas para que nós possamos ajudar o homem do campo. Vamos defender e ajudar os prefeitos do interior do nosso estado que precisam de uma boa articulação com o governo federal para trazer recursos para enfrentar os problemas do dia a dia da cidade. O nosso papel do senador é defender o Estado. São Paulo tem 3 senadores igual ao Espírito Santo. Lá no Senado, um senador trabalhador, bem articulado e com foco nos problemas do Estado,
pode contribuir muito para o estado do Espírito Santo. O Piauí é do tamanho nosso. Roraima é um quinto do Espírito Santo. E lá tem 3 senadores que mandam no Congresso Nacional. Ou seja, porque tem 3 senadores que se preocupam exclusivamente com os seus estados e defendem com unha e dente os interesses dos seus estados. Então eu quero defender no Senado Federal o estado do Espírito Santo. É por isso que eu estou me colocando à disposição da sociedade capixaba, para que nós possamos fazer um debate, dialogar, discutir e representar os interesses do Espírito Santo lá no Congresso Nacional. Quero pedir o seu voto. Quero pedir o voto da população de Guarapari. Eu sou da cidade de Vila Velha, nós somos cidades vizinhas. Eu sou o senador que trouxe a escola técnica para Guarapari no ano de 2007, que é o seu Instituto Federal Tecnológico. Levamos a escola técnica para Piúma, aqui próximo. Trabalhamos a articulação, levamos um Senai para Anchieta para qualificar a mão de obra aqui nessa região e preparar a nossa juventude para o mercado de trabalho. Quero fazer a defesa do Estado, quero ser um senador que vai honrar e respeitar o voto de cada um de vocês, por isso eu peço o voto Neucimar Fraga 433. Pois bem, queria agradecer a presença do candidato ao Senado, Neucimar Fraga, também dos nossos convidados, hoje o Rogério Medeiros, que está sempre com a gente aqui. Hoje ele assumiu a posição ali na cadeira, fazendo as suas perguntas também. Imaginou ele, Magno Malta? Ele que é do Século Diário, a Gabriele Santana, que é do jornal Folha da Cidade. Lembrando para você que esses programas que nós apresentamos aqui são reprisados no final de semana. Nesse final de semana, excepcionalmente, no sábado, nós não teremos o programa inteiro, porque o candidato convidado do PMDB, o Paulo Artume, não compareceu, mas no domingo, às 2 da tarde, reprise do programa com o candidato Neucimar Fraga no domingo. E na próxima segunda-feira será a vez de Renato Casagrande, candidato à reeleição pelo governo do PSB, e aí depois teremos no dia 11, quinta da semana que vem, João Coser, candidato ao Senado pelo PT. A você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado e até lá.